Então, vou começar. Como que funciona para quem está aqui a primeira vez? Cuidados com áudio ligado e principalmente câmeras, tá, pessoal? Tomem cuidado. Eu vou colocar aqui a imagem e vou deixar 1 minuto. E vocês vão escrever. JP, muta os áudios, por favor, amigo. Deixa todos desligados. Sim, Luis. Natália, seu áudio está ligado. E vocês vão escrever no caderno de vocês, tá, pessoal? Não escrevam no chat, porque aquele colega tá tentando criar aquele raciocínio. Vocês vão olhar aqui essa imagem, eu vou falar os sintomas que esse paciente está sentindo, vocês vão dar o diagnóstico dele e o tratamento, ok? Deixar aqui mais ou menos 1 minuto para vocês diagnosticarem essa primeira imagem. Esse paciente aqui, ele tem 50 anos de idade e ele fez uma laparotomia. Ele fez uma laparotomia mediana há 4 anos, devido a um tiro de arma de fogo, né, que ele pegou ali no abdômen. E agora o seu exame físico, né, o que encontra no exame físico? Na percussão, ele tem um timbre metálico e ele parou de eliminar gases e fezes há 2 dias. Com essa sintomatologia, com essa imagem, qual que é o diagnóstico? Escrevam no caderno de vocês qual é o diagnóstico desse paciente e o tratamento. Quem escreveu abdômen agudo obstrutivo, né, acertou. Essa foi a primeira imagem, foi relativamente fácil. Pessoal, falou em cirurgia, o paciente passou por uma cirurgia, pode ser 2 anos, 4 anos, 20 anos atrás, né? Lembrem-se que a bridas, ela é um processo de fibrose, de cicatrização. Então, ela não vai se formar de uma semana para outra, de um mês para o outro. É um processo de anos, né? 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Já teve uma questão que a pessoa tinha feito cirurgia há muito tempo, e aí a clínica sempre é a mesma. Parada de eliminação de flatos e fezes, abdômen agudo obstrutivo, e a principal causa é bridas em jovens, né? Manipulou ali o intestino delgado, que é o mais fácil de criar bridas, é o delgado, porque ele é mais fino, né? Ele é mais fácil de criar essa fibrose. Em idoso, parada de eliminação de flatos e fezes, abdômen agudo obstrutivo em idoso, a primeira hipótese diagnóstica deve ser neoplasia. Então, também vai vir no enunciado a perda de peso, o fator genético, não vai ter esse antecedente de cirurgia, tá? Cirurgia, pensem na primeira hipótese de bridas e aderências. Diagnóstico, né? Primeiramente com a clínica. E aí solicita o primeiro exame de imagem para investigar um abdômen agudo obstrutivo, né? Obstrutivo, radiografia de abdômen, paciente em pé e deitado. E o que a gente vai ver nessa radiografia? Olhem esses níveis hidroaéreo, como eles estão aqui, é bem escalonado, né? Bem retinho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. E tá mais centralizado, viu? Essa é a dica para vocês pensar em obstrução por duodeno, tá mais central. O intestino grosso, ele é mais aqui, ó, lateralizado. E também, né, vai ter aquela imagem aqui não está tão clássico, que é o empilhamento de moeda. Tem uma imagem que ela é bem mais clássica, vocês conseguem ver esse sinal nitidamente, o empilhamento de moeda. Mas se falou em cirurgia, o paciente parou de eliminar flatos e fezes, o diagnóstico é abdômen agudo obstrutivo, por bridas e aderência, e qual que é o tratamento? Isso é pegadinha do INEP. A primeira alternativa vai ser cirurgia. Ah, tá obstruído, vamos ali fazer a lises.
a quebra dessas bridas. Mas não, se foi cirurgia que causou essa obstrução, então você não pode fazer uma nova cirurgia. Você vai tentar primeiro o tratamento clínico, as medidas clínicas, fazer a descompressão desse intestino com uma sonda nasogástrica, né? Tem gases ali naquele intestino. O paciente tem que ficar em jejum, como que ele não está conseguindo eliminar flatos e vai colocar mais comida ali no intestino dele. Não pode, então jejum. Hidratação endovenosa, ele pode ter um distúrbio hidroeletrolítico, então tem que fazer essa correção desse distúrbio, pode ter uma acidose metabólica, o paciente pode vomitar, né? Não está conseguindo eliminar, então ele pode ter vômitos também, vômitos fecalógicos, pode ter uma alcalose, o paciente sente dor, analgésico. Se o tratamento clínico não funcionar, primeiro é o tratamento clínico, tá? Se não funcionar, aí sim que vai realizar a cirurgia. Vai quebrar essas bridas, né? Vai fazer as lises. Eu pesquisei com quanto tempo se faz a cirurgia. E há controvérsia. Alguns literatura fala que se em 48 horas não resolver, vai para a cirurgia. Outros, 72 horas. Mas vocês não se apeguem a isso. Porque se o INEP quiser que vocês vão para a cirurgia, ele vai deixar muito claro no enunciado que o tratamento clínico falhou. Já foi feito sonda, já foi feita analgesia, já tem 48 horas, 72 horas, e ainda assim o paciente ainda continua obstruído. Qual o próximo passo? Aí o próximo passo é a cirurgia. Então, creio que aqui não ficou dúvidas. Mais um minuto e vocês vão escrever no caderno de vocês diagnóstico e tratamento. Observe que esse olhar não tá normal, né? Eu nem tô olhando aqui os minutos, mas eu acho que já deu para vocês ver. Essas crostas aqui, né, pessoal? Estão vendo essas crostas amareladas aqui em volta dos cílios da paciente? Ordeolo e calásio é um nódulo, tá? Então, aqui tá uma inflamação em volta aqui desse olhar, aqui desse cílio. Essas crostas aqui não é normal. Esse aqui é difícil. Não iria acertar assim de primeira, não. Essa blefarite, né? Essa infecção aqui ocular. Principal causa, quais são os agentes etiológicos da pele? Staphylococcus aureus e estrepto. Estáfilo e estrepto. O mais comum é o Staphylococcus aureus. Essa crosta amarelada. Já pensa ali em uma infecção bacteriana dos germes mais comum da pele, que faz parte da nossa pele mesmo. Descrição da imagem tem essa hiperemia, essas secreções crostosas, duras, na base dos cílios. Pode, né, até amanhecer grudado os cílios do paciente. Tratamento, fazer a limpeza dessas pálpebras. Compressas mornas também ajuda muito, tanto para ordeolo também. Lágrimas artificiais para lubrificar, né? Esse olho desse paciente fica muito irritado. E antibióticos, porque é uma bactéria. Então, se trata com antibiótico tópico, né? Um colírio. Aqui entra o tobramicina, né? Que é um antibiótico tópico. Ou antibióticos orais, doxiciclina ou azitromicina. Essa aqui foi a prova, creio que 2023, não foi, Ara? Acho que foi 2023, veio esse olhar. Ele gosta muito, tá? Oftalmologia, o INEP. Esse aqui, deixa eu olhar a sintomatologia desse. Um minuto para vocês pensarem.
Esse paciente dessa imagem já tem 69 anos. É um dado muito relevante, tá? A idade do paciente é, né, idade avançada, 69. Ele tem uma dor abdominal tipo cólica, já tem 3 dias, distensão abdominal, abdômen globoso, tá com náuseas e parada de eliminação de flatos e fezes. Parada de eliminação de flatos e fezes. Ele quer falar de um tipo de abdômen agudo com vocês. Ele relata também emagrecimento. Ele perdeu peso, não quantificou quantos pesos que ele perdeu, né? Quantos quilos, mas perda de peso. Né? E um idoso, vocês já levantem a principal suspeita diagnóstica. E ele está constipado. Constipado, parada de eliminação de flatos e fezes. Diagnóstico e tratamento desse paciente. Também tem uma massa no hipogástrio, né? Uma massa palpável na região do hipogástrio. Olhem a diferença dessa imagem para a nossa primeira, né? Como que está mais aqui na lateral. Estão conseguindo perceber que está mais lateralizado. Tem essa parte aqui que está mais central, mas a principal distensão está mais aqui, ó, na lateral esquerda do paciente de vocês. E olha como esse intestino é grosso. Estão observando aqui o tamanho, né, desse intestino, sem medir, sem nada, a olho nu, a simples olho nu, como vocês conseguem perceber. E também o enunciado, tá? Quem não conseguiu identificar que aqui é o cólon, que é uma obstrução do intestino grosso, pelo enunciado, por ser idoso e por estar perdendo peso, já pensem em neoplasia. Neoplasia colônica. Esse é o mais comum. Então, aqui, olha como que o INEP é previsível, né? Eu já falei para vocês. Eles primeiro perguntaram do intestino delgado, né? Bridas e aderência. Aí depois, na seguinte prova, essa aqui foi o ano 2022. 2022, questão 67. Ele já colocou uma obstrução baixa. Então, abdômen agudo obstrutivo por neoplasia intestinal, neoplasia colônica. A radiografia, essas presenças dessas austrações de extensão do colo com válvula iliocecal competente. Quando você vai ver que a válvula iliocecal é competente, é quando não passa a distensão para o intestino delgado, tá? Então, ali, a válvula iliocecal, ela não deixou passar esses gases. Por isso que não dilatou essa parte central aqui do abdômen do paciente de vocês. É muito difícil ver o seco, ele fica por aqui. Mas se não distendeu o delgado, é porque a válvula iliocecal é competente. Não fiquem lá querendo ver a válvula iliocecal, porque a radiografia é um exame muito não consegue mostrar tão bem essa válvula iliocecal. Mas se não distendeu o delgado, é porque a válvula iliocecal é competente. Tratamento parece muito com o tratamento do delgado, só que aqui você já vai fazer cirurgia, porque a causa não foi bridas, é um tumor que está ali obstruindo, então tem que retirar esse tumor. Mas antes, você hidrata o paciente de vocês, deixa em jejum, faz a correção do distúrbio hidroeletrolítico. Isso é muito para a prática de vocês, tá, pessoal? Serve para a teoria, mas principalmente para a prática. Primeiro tratamento clínico, né? Em seguida, vai ali para a cirurgia. Sonda nasogástrica e observação clínica e a cirurgia, fazer a colectomia, retirar esse tumor, esse cólon que está com essa neoplasia. E químio e rádio. Aqui coloca a bolsa de colostomia também, né? Para até esse trânsito, saber se vai interligar novamente esse trânsito ou vai ficar com a bolsa permanente. Mas esse cólon que está com esse tumor, ele vai ter que ser retirado. Então, aqui sim, vai para a cirurgia. Quem levantou a mão pode falar, quiser perguntar. Camila, pode perguntar. Ou foi sem querer? Minha internet tá boa, tá, pessoal? Minha internet, meu áudio. Eu tô aqui em outra cidade, aproveitei a folga e viajei para ver os parentes, porque não dá ficar só trabalhando. Então,
Como deu essa brecha lá na minha cidade, que eu dou muito plantão, aí eu decidi dar um pulinho aqui em Açailândia, que é a cidade onde meus tios moram. Esse paciente dessa imagem é difícil. Tomografia, né, pessoal? Concordo com vocês, é muito difícil. Mas vamos pela clínica. A clínica vai clarear na mente de vocês, tá? Tem 62 anos de idade e ele chegou com um quadro de instalação abrupta. Abrupta, súbito, né? De repente, ele sentiu a monoparesia, né? Essa dormência do lado direito, afasia não fluente, ele não está conseguindo falar, né? Afasia não fluente. E ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele usa o ácido acetil salicílico devido a uma fibrilação atrial paroxística. Então, já tem vários fatores de risco. Para quê, né? Vocês já vão ligando aí as caixinhas de vocês. Ele tem esse déficit neurológico que se mantém e esse déficit neurológico vem piorando nos últimos minutos. Não consegue falar, né? Tem uma disartria, diminuição da força do membro superior. Sua pressão arterial está 160 por 100, frequência cardíaca 110, então tem uma taquicardia e o ritmo cardíaco está irregular. E olhando essa tomografia, é muito difícil ver a isquemia, né, pessoal? Concordo com vocês, ver essa imagem mais escura. Na verdade, eu nem estou conseguindo ver. Só que eu já ouvi a doutora Manu falando a dica para vocês. Uma tomografia normal, né, não está conseguindo ver sangue. O que é sangue? Estão vendo esse osso aqui que é branco? Se aqui no meio tivesse branco também, é um AVC hemorrágico. E o AVC hemorrágico consegue ver rapidamente na tomografia, porque estourou ali aquele aneurisma, se rompeu, então logo o sangue se espalhou. E consegue ver branquinho. Da cor desse osso aqui, se quiser falar de AVC hemorrágico com vocês, vai colocar essa imagem branquinha aqui também no centro. E como não está, e com essa clínica, o paciente tem fibrilação atrial, ritmo cardíaco irregular, tem essa dormência, essa perda de força, afasia, não consegue falar, o INEP só pode estar falando de um diagnóstico com vocês. Do AVC isquêmico, que é, né, a parada ali de interrupção do fluxo sanguíneo, que é o mais comum. É o mais comum e ele é melhor que o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico ele é mais raro, né? Creio que 10 a 15%, porém ele é o mais grave. Então, no INEP ele gosta muito de colocar o AVC hemorrágico, AVC isquêmico. Se solicita a tomografia, o primeiro exame sem contraste, tá? Esse é um dado muito importante. Aí tem esse edema cerebral difuso, hipodensidade, né? A imagem mais escura, apagamento dos sulcos e cisternas e perda da diferenciação cinzento-branca, né? Eu nem consegui visualizar isso, mas pela clínica, sempre associem a clínica com a imagem. Tratamento, todos os tratamentos que vêm do INEP sempre foi a trombólise endovenosa, a alteplase, né? Fazer ali, se ele estiver dentro da janela, 4 horas e meia. Eu nem sei porque que eles colocam 4,5. Para mim, que ficaria mais certo, porque a pronúncia é 4 horas e meia. Mas, enfim, a gente não briga com o INEP. E se ele não tem as contraindicações? Alguém lembra de pelo menos 3 contraindicações da trombólise? Esse quadro já foi passado para vocês, tá? Em várias aulas. Eu quero que vocês procurem, porque ele pode colocar um AVC isquêmico, né? E querer saber qual a contraindicação da trombólise. Primeira contraindicação, né? Se o AVC é hemorrágico. Se o AVC é hemorrágico, você não vai trombolizar o paciente. Neoplasia, sangramento gastrointestinal, plaquetopenia, se a plaqueta está muito baixa, se ele tem algum problema de coagulação, glicemia também. A glicemia não é uma contraindicação absoluta, porque pode ser um quadro de hipoglicemia. Então, você corrige a glicemia, né, e faz ali a trombólise, se manter os déficits neurológicos. E várias outras contraindicações. Quem pode falar, Lucas? Quer falar?
Eu acho que o pessoal clica sem querer, só pode. Se passou do tempo da trombólise, se passou, você pode manter a pressão arterial. Né? É uma pressão elevada, permissiva. Por que, pessoal, que tem que a gente fica até com medo de manter o paciente com essa pressão aqui tão alta. Mas se é um AVC isquêmico, você mantém a pressão arterial elevada, porque ali está isquemiando, não está chegando fluxo sanguíneo. Quanto mais você abaixa essa pressão, mais isquemia você pode fazer no cérebro desse paciente. Então, você mantém essa pressão arterial, é a pressão arterial permissiva, tá? Delta T da trombectomia, né? Fazer ali a cirurgia em até 6 horas. Isso na prática, pessoal, é muito. Eu nunca vi, na verdade, fazer um alteplase na prática. Nunca vi. Todas as minhas suspeitas de AVC isquêmico, nem tomografia a gente tem no hospital. E também a gente não pode trombolizar, então, praticamente, os pacientes já vão ali para reabilitação. Se não for um AVC transitório, né? Se for ali um AVC permanente, infelizmente, a gente só no INEP que essas coisas acontecem rápido desse jeito, tá? 1 minuto para vocês me darem o diagnóstico e o tratamento. Essa imagem, quando eu vi ela a primeira vez, eu nem falei a clínica, né? Vou falar a clínica. Deixa eu ler aqui. Mas é um paciente que teve um trauma abdominal. Aqui é o fígado, tá? Se vocês não conseguiram perceber, é uma tomografia e tá mostrando o fígado do paciente de vocês. Só procurar a clínica aqui, mas ele tá estável. Ah, eu acho que essa imagem tu não mandou para mim, não tô encontrando ela. Achei. Encontrei. É um paciente jovem, tá? Com 34 anos. E ele teve um acidente automobilístico e sofreu, né? Um trauma abdominal contuso, um trauma abdominal fechado. Já pensa ali nas principais vísceras, né? Que são acometidas em um trauma abdominal fechado. Sintomas do paciente de vocês. Tá com enchimento capilar de 6 segundos, né? Tá aumentado. Porém, a pressão tá 100 por 70, não está tão hipotensa. Hipotensão é 90 por 60, tá? Hipotensão e taquicardia. Aí você já pensa em instabilidade hemodinâmica. E instabilidade no INEP é igual a laparotomia. Então, esse paciente ainda não se considera instabilidade hemodinâmica. E aí realizou essa tomografia computadorizada com contraste. Aqui já é com contraste, tá? AVC isquêmico já é sem contraste, porque você quer ver se está tendo extravasamento, se pegou vasos. Então, se o contraste extravasar, que está aqui a seta enorme, a Ana foi boazinha com vocês, né? Colocou aqui a seta enorme, aonde está a alteração, esse blush arterial aqui, ó. Ocorreu um extravasamento de contraste. Quando eu vi a imagem pela primeira vez, eu pensei que a alteração era aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tipo, o fígado dele aqui, ó. Esse lóbulo aqui, para mim, já se perdeu. Mas aqui, pessoal, não pegou vasos, tá? Então, tá tendo realmente essa alteração. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei, foi aqui. Ele perdeu esse pedaço hepático, esse lóbulo. Mas não é. A alteração é esse extravasamento arterial aqui do contraste, esse blush arterial. Já é um trauma hepático, grau, quando pega vasos, se eu não me engano, é grau 3. Depois vocês confirmem ali na tabela, tá? Se pegou vasos, tá extravasando contraste, você tem que fazer uma embolização. Ah, tá aqui, ó. Lesão com extravasamento ativo do contraste
grau 3, viu? Principalmente aqui é o grau 3. O grau 4 e 5 também pega vasos, mas aí o paciente já tem instabilidade hemodinâmica, viu? Esses graus aqui já vai fazer uma laparotomia, tá? E o grau 3, você ainda consegue fazer uma embolização, fazer uma arteriografia para você poder estancar ali essa artéria que extravasou, tá? Esses vasos. Então, o diagnóstico é um trauma hepático, né? O paciente vai sentir dor ali, né? Mais ali no hipocôndrio direito. Solicita uma tomografia computadorizada de abdômen com contraste, viu? Isso o INEP pode colocar pegadinha para vocês, é com contraste. Diverticulite também é com contraste, né? Você quer ver vasos, é com contraste. Quer ver víscera maciça, né? Com contraste. O paciente está estável, não tem hipotensão, não tem taquicardia, não precisa vocês saber aquela tabelinha ali de cabo a rabo. Saibam que é uma instabilidade e estabilidade que vocês já vão conseguir acertar muita questão. Você faz apenas uma observação. Aqui vocês fazem a observação paciente em UTI, tá? Vão fazer o controle laboratorial da hemoglobina e hematócrito. Não precisa ficar fazendo controle com tomografia, com imagem. Vocês vão controlar o paciente de vocês com laboratório. Isso já veio o INEP perguntando exatamente dessa forma. E paciente está instável, hipotensão e taquicardia, laparotomia. O paciente está instável no intraoperatório, faz o empacotamento hepático, parking hepático, você coloca ali gases, coloca compressa, tentando ali estancar, né, esse sangramento, estabilizar o paciente de vocês. Então, faz esse empacotamento. E se ele está estável no intraoperatório, né, um tratamento definitivo, aí já faz uma cirurgia, né? Se tem ali uma lesão hepática, aí você já tira ali aquele lóbulo que foi afetado. Se tem extravasamento arterial, extravasamento de contraste, a resposta vai ser angiografia com embolização, tá? E esse é o grau 3. Depois eu vou abrir para dúvidas, tá? Os pessoal estão levantando a mão, mas eu acho que é sem querer. Essa aqui eu não vou dar um minuto, não, porque é fácil. Aqui até uma criança consegue ver que tem esse apagamento aqui do seio costofrênico, né? Estão vendo aqui que o lado esquerdo do paciente de vocês, é o lado esquerdo, tem esse apagamento. Esse aqui, pessoal, é a borbulha gástrica, viu? Aqui não é pulmão, não, viu? Esse aqui é a bolha gástrica. O pulmão devia vir até aqui, ó. Igual tá aqui do lado direito. Tá vendo esse seio costofrênico? O lado direito ainda não está apagado, não tem líquido. E aqui já tem. Por que tem líquido? Porque é branco. É rádio opaco, rádio opacidade. Esse paciente aqui foi trauma torácico, e ele tem maciçez. Falou em maciçez, imagem rádio opaca, essa imagem branca aqui. O INEP está conversando com você de hemotórax. Hemotórax. Esse aqui é a bolha gástrica. Não tá tendo o seio costofrênico, está apagado, olha aqui. Tanto de líquido aqui, o lóbulo inferior e médio, né? Já tá todo aqui cheio de líquido, cheio de sangue, por isso que é radiopaco, por isso que na percussão é maciçez e tá tendo esse velamento aqui. Estão vendo como tá bem retinho? Então, a única coisa que deixa, que nivela tudo, né? Esse nível aqui hidroaéreo, é só água e ar. E vocês conseguem observar como esse lóbulo superior esquerdo tá preto, tá radiolúcido, mais do que o lado direito. Então, ele tem hemopneumotórax, tá? É um hemopneumotórax. É os dois diagnósticos. Hemo, que é líquido, e pneumotórax, está mais preto, está mais escuro. Se é radiolúcido, é ar. Tem ar no pulmão. E rádio opaco
tem líquido. No caso, como é um trauma, é sangue. Diferente aqui do nosso pulmão direito. Conseguem ver o seio costofrênico, a base, né? Não tem líquido, e também no exame físico, aqui no enunciado, né? Massa 6, a percussão do lado esquerdo do paciente de vocês. Dica para vocês saberem qual lado que é o pulmão, essa bolha gástrica aqui. E também o coração, só que aqui não consegue ver, porque foi apagado por conta desse sangue. Então, diagnóstico hemopneumotórax. Tratamento, tem um sangue, né? Então, o INEP gosta muito hemopneumotórax, pneumotórax hipertensivo, trauma torácico no geral. O hemotórax, pessoal, hemotórax, já se solicita radiografia, tá? Já se solicita radiografia de tórax e vai ver esse velamento aqui, radioopacidade, né? Aquele nível ali hidroaéreo. E pulmão, né? Branco, encharcado de sangue. E você já pode solicitar o raio-x. No pneumotórax hipertensivo, isso ele pode colocar para vocês. O diagnóstico é clínico, então não caia nessa pegadinha. Pneumotórax hipertensivo, a tríade do pneumotórax, se eles colocar lá, não solicitem exame de imagem, já vão direto fazer a drenagem. Drenagem no quinto espaço intercostal. Drenagem em selo d'água. As outras alternativas colocaram hemotórax, né, como se tivesse só sangue, mas não tem sangue líquido. A drenagem no quinto espaço intercostal, beleza, tá correto. Porém, o diagnóstico errado. E outra alternativa, para confundir vocês, né, nessa questão, que é a prova 2020, questão 58, hemopneumotórax, porém colocou toracocentese. E não, você vai fazer uma drenagem, tem um líquido. Então, você vai drenar ali o tórax do paciente de vocês. Hemotórax maciço, né, a nova atualização. Não é mais a saída de 1.500 ml de sangue, viu? Se tem instabilidade hemodinâmica, instabilidade, já é hemotórax maciço. E você já faz a toracotomia. Isso é nova atualização e, né, possa ser que caia para vocês. Então, tem que saber. Alguém levantou a mão, quer falar? Ou é, mais uma vez, alarme falso? 1 minuto para vocês me darem um diagnóstico. E o tratamento. Estou tentando encontrar os sintomas aqui da paciente, Ara. A nossa conversa. Porque a imagem é difícil, tá? Mas o INEP foi bem bonzinho na sintomatologia e nas alternativas. Ele foi uma mãe, como diz a Manu. Aí encontrei. Essa aqui é uma mulher com 25 anos de idade, uma mulher jovem. E ela tá sentindo essa dor pélvica. Tá sentindo uma dor pélvica há 24 horas. Então, é uma dor aguda, né? Não é uma dor crônica de meses, de anos. E o ciclo menstrual dela é regular. Ciclo regular. 28 dias, com duração de 3 a 4 dias. Então, o ciclo menstrual dela, normal. A última menstruação dela foi há 3 semanas. Então, essa mulher, ela tá próxima de menstruar novamente. A última menstruação, 3 semanas, ciclo regular. Pressão arterial, frequência cardíaca, todas ok, dentro da normalidade. E ela notou dor, a palpação profunda na fossa ilíaca esquerda. Ela está sentindo uma dor, né, na região ali do hipogástrico. Bloomberg negativo, já descartou 2 patologias, né? Gravidez ectópica, que a menstruação dela está em dias, está regular, e apendicite. A mulher não tem febre, ela não tem outra sintomatologia. E ela fez essa ultrassonografia aqui, ultrassonografia transvaginal. Não sei se vocês estão conseguindo ver esses cistos aqui. É difícil.
Essas imagens aqui ovaladas. E é o quê? Só uns, não tem tantos, né? 1, 2, 3. Não, aqui já não é cisto, não. Cisto é esse mais ovaladozinho aqui, tá? Esse pequenininho aqui também. Esse não está tão bem ovalado, bem perfeito. Então, ela fez essa ultrassonografia que revelou esse cisto aqui no ovário, né? Um cisto pequeno, 7,5 por 6,5, sem fluxo, ou seja, ele não tem irrigação própria. Já descartou, né, uma neoplasia. Sem fluxo ao Doppler. Considerando essa clínica dessa paciente, o que vocês vão orientar para essa paciente? Qual que é o diagnóstico dessa paciente? O que vocês vão orientar? Ele já deu lá a resposta lá no enunciado, né, pessoal? Um cisto de ovário. Um cisto de ovário e benigno. A clínica dela, a imagem dela, a imagem de ultrassonografia, em nenhum momento o INEP quis levar vocês para algo maligno. Então, diagnóstico, um cisto de ovário, né? Aqui sim solicita ultrassom transvaginal, uma estrutura cística, né? 7,5 por 6,5, o INEP já entregou para vocês. Sem fluxo, então é um cisto benigno, é um cisto ali do ciclo mesmo menstrual dela, faz parte do ciclo um cisto do ovário. E a conduta é repetir a ultrassonografia transvaginal após a menstruação. Olha as alternativas que estavam no INEP, como era fácil a gente acertar essa questão. Vai fazer uma ressonância magnética na pelve. Uma ressonância é um exame muito mais invasivo e ele é mais ali, vocês estão se suspeitar de um câncer, né? Um câncer de ovário. E como que ia estar no enunciado? Umas imagens sugestivas de malignidade. Teria fluxo ao Doppler, porque o câncer ele faz a sua própria vascularização para ele se alimentar, para ele se nutrir. Dor, a paciente mais velha também, né? Paciente ali após os seus 50 anos de idade. E não, no enunciado não tinha nada para a gente pensar em câncer de ovário. Outra coisa que não sei se vocês pensaram em SOP, síndrome dos ovários policísticos. A SOP, pessoal, é de 12 a 15 folículos, né? 12 a 15 folículos. E também a sintomatologia da SOP. Se aqui eles quisessem, para vocês pensar em SOP, lembrando que ultrassom, ela faz parte dos critérios de Roterdã, porém ela não é obrigatória. Isso pode ser uma pegadinha. É uma das 3, mas não é obrigatório ter o ovário policístico. E também a clínica, ganho de peso, acantose nigricans, hirsutismo, acne, que é espinha, e principalmente o ciclo menstrual irregular, né? Ela menstruou um mês, passa 3 meses sem menstruar, tem dificuldade de engravidar, né? Períodos de amenorreia. A SOP é uma das principais causas de amenorreia secundária. Então, a clínica é totalmente diferente aqui, para vocês não pensar em SOP. E ele também nem colocou, né, aqui para vocês suspeitar de SOP nas alternativas. Outro que vocês poderiam pensar, né, a mola hidatiforme, né, essas imagens sugestivas de mola. Mas também a clínica, né, a paciente teria que estar grávida, beta-HCG muito alto, né, muitos vômitos, alteração na tireoide, e também não. Eles não colocaram, eles foram realmente uma mãe. Então, cisto de ovário, você só vai repetir a tomografia após a menstruação dela. Solicitar marcadores tumorais, qual é o marcador tumoral do ovário? É o CA-125, ele é para prognóstico, né? Você pensando ali em um câncer de ovário. Mas como a suspeita não é de câncer, então você já também conseguiria eliminar essa alternativa. Então, até aqui foi a minha participação. Agora a doutora Ara vai seguir aqui com vocês, com algumas imagens que faltam. Tu vai projetar no teu computador, Ara, ou eu vou passando aqui? Não, tu projeta aí mesmo, que eu vou Ok. conseguir salvar. Então, vou desligar aqui meu áudio, tá? Para não dar interferência. E tá perto, pessoal. Tá perto. Boa tarde, pessoal.
temos aí uma imagem, né, um raio-x de tórax. Quero que vocês pensem aí no diagnóstico, e eu vou dar um pouco a clínica, né, para vocês ir pensando qual diagnóstico vocês poderiam pensar, né? Então, chega um paciente que ele apresenta astenia, ele está com mal-estar, ele está apresentando tosse seca persistente. No exame físico do paciente, notou-se uma adenomegalia cervical bilateral e não foi achado nada. E se realizou uma biópsia do nódulo, certo? E nessa biópsia teve células gigantes multinucleadas com aspecto de olho de coruja, ou também conhecida como células de Hinde-Istenberg. Conseguiram pensar no que esse paciente tem? Muito bem. Então, nessa imagem, nós vimos um alargamento do mediastino, né? O que vai fazer a gente pensar no linfoma Hodgkin, certo? Nós sabemos que tem o linfoma Hodgkin e não Hodgkin, certo? Tanto os dois, eles podem afetar o mediastino e ele pode fazer esse alargamento. Mas como a gente vai diferenciar pela clínica e pelas imagens também? Então, assim, o linfoma Hodgkin, ele tem, sim ou sim, ele vem acompanhado, quando você faz a biópsia, ele vai vir acompanhado de células gigantes multinucleadas, certo? Que, histologicamente, se a gente for fazer análise dessa biópsia, nós vamos visualizar o olho de coruja, ou também como conhecido como célula de Hide-Steinberg. E o não Hodgkin, ele não apresenta essas células. E sendo que os dois podem afetar o mediastino, só que o Hodgkin, ele segue o grupo dos linfonodos. Então, ele afeta os linfonodos do mediastino e também supraclaviculares. Já o não Hodgkin, ele pode afetar outras partes do corpo, como o sistema nervoso central, o sistema gastrointestinal. Então, com isso, a gente vai conseguir fazer essa diferenciação. Sendo que também, na alternativa, ele dava algumas alternativas para você encaminhar o paciente. Se o paciente ele ia para um hospital terciário, já para fazer uma cirurgia torácica, se o paciente ele iria para um outro tratamento especializado de um médico especialista em cabeça e pescoço, mas não, esse paciente nós temos que encaminhar diretamente para o centro oncológico. Então, assim, a questão, ele te dá uma clínica do paciente, a gente precisa saber sobre a patologia dos linfomas Hodgkins e não Hodgkins, e saber que ele pode afetar o mediastino. Os dois podem afetar, só que a diferença é que o outro vai ser mais focal, né, o Hodgkin, e o não Hodgkins, ele vai afetar de forma múltipla e extranodal, ou seja, em outras partes do corpo, do nosso corpo, né? Pode passar. Aí temos esse paciente aqui também agora, né, esse raio-x. Esse paciente, ele sofreu um ferimento por arma de fogo, somente com um orifício de entrada, não teve orifício de saída, e ela entrou pelo segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. O paciente, ele está com os sinais vitais, está com uma pressão arterial de 130 por 90, frequência cardíaca de 102, frequência respiratória de 28, está saturando a 96. Então, nós percebemos que esse paciente está estável, certo? A semiologia pulmonar e a cardíaca não deram nenhum tipo de alteração. E os pulsos periféricos também são normais. Vocês conseguem pensar em algum diagnóstico para esse paciente? Muito bem. Então, a gente pode ver que existe um alargamento do mediastino também, certo? E também tem um borramento do botão aórtico, certo? O que significa que esse paciente teve uma lesão da aorta. Só que esse paciente, ele se encontra estável hemodinamicamente. E sabemos que lesão da aorta é a grande causa de morte imediata. Só que esse paciente, ele teve uma rotura parcial, né? Então, no caso, o índice de sobrevivência dele vai ser mais alto. Então, esse paciente, ele pode simplesmente
e fazer uns exames complementares, como uma tomografia computadorizada da aorta, para avaliar esse pseudoaneurisma. Então, a gente vai ver que no raio-x teve um alargamento do mediastino, apagamento do botão aórtico, e a gente observou também aquele ponto iluminado, que foi a bala, que a gente chama de um corpo estranho. Então, esse paciente, ele vai passar por, aqui onde está bem a seta, a bala, ela teve o orifício de entrada, mas ele não teve orifício de saída. O que eu acredito que ajudou muito ele nesse contexto, para ele não ir de arrasta para cima, né? Mas a clínica do paciente e o raio-x, a gente consegue fazer uma análise da questão, e a gente pode muito bem botar esse paciente para realizar uma tomografia, porque ele está estável hemodinamicamente, a gente viu que a clínica dele, a pressão arterial estava saturando bem, para poder avaliar essa pseudoaneurisma para uma futura cirurgia para correção. Essa imagem é clássica. Eu acredito que todo mundo já viu essa imagem, certo? Mas, de qualquer maneira, quem não está familiarizado ainda, a gente tem uma clínica, né, de um paciente que ele tem uma constipação crônica e ele apresenta um discreto sangramento ao defecar. Né? Ele vê no vaso algum sangue, um pouco de rajos de sangue, certo? E ele foi submetido a um exame físico, né, o toque retal, sendo que ao toque retal não identificou dor ao realizar o toque, e também não tem nenhuma normalidade na área retal, certo? Então, o que é que nos faz pensar que seria o diagnóstico dessa imagem? Já sabem? Muito bem, então a gente tem uma trombose hemorroidária, né? Então, o INEP gosta muito das hemorroidas, inclusive veio na nossa discursiva 25.1, certo? A gente tinha que classificar direitinho, ele nos deu um caso clínico. Então, nesse caso, a gente sabe que as hemorroidas, elas são dilatações dos plexos hemorroidários na área anorretal. Então, esses plexos, eles vão dar a classificar as hemorroidas, se elas são internas, externas ou mistas, certo? Então, se os plexos, eles estão acima da linha pectínea, né, o plexo hemorroidário superior, nós vamos estar falando das hemorroidas internas. E se esse plexo hemorroidário inferior está abaixo da linha pectínea, nós vamos estar falando das hemorroidas externas. Inclusive, essa trombose hemorroidária, ela é do plexo hemorroidário externo. Então, o paciente ele não sente dor. O tratamento para esse paciente é conservador. Nós precisamos orientar o paciente a fazer mudança higiênica dietética. A dieta é tomar bastante líquido, comer fibras, tomar laxantes, não realizar esforços evacuatórios, não utilizar o papel higiênico e lavar sempre a área anal com água e sabão. E a questão da higiene, a gente parte desse pressuposto. E sabemos que as hemorroidas internas, elas são divididas em 3 graus, né? Sendo que o grau 1, ela não tem prolapso hemorroidário. O grau 2, o prolapso ocorre uma redução espontânea, ou seja, existe o prolapso, mas ela retorna à cavidade anorretal de forma espontânea. E o prolapso e o grau 3 é o prolapso com redução manual, ou seja, a pessoa fez lá seu esforço evacuatório, esse prolapso saiu, e para que ele possa retornar, a pessoa tem que introduzir com o seu próprio dedo, certo? E tem o 4º grau, que esse prolapso ele não reduz, fica lá. Então, precisa, independente de que grau a pessoa possa apresentar essas hemorroidas, sempre a gente tem que fazer o tratamento higiênico dietético para todo paciente. Tem os banhos de assento também, que os pacientes podem fazer, mas a mudança de como essa pessoa lida com a sua alimentação e o esforço evacuatório dela influencia muito sobre a questão do prognóstico. E a gente sabe que, para tratar entre grau 1 e grau 2, o paciente pode fazer ligadura elástica ou uma escleroterapia, né? E o grau 3 e 4 vai ser uma hemorroidectomia. Pode passar.
Aqui também temos uma outra tomografia, né? Uma outra imagem, certo? Esse paciente, ele sofreu um acidente de bicicleta. E ele sofreu muitos golpes na cabeça, tem cortes no couro cabeludo. E ele não, ao exame físico, ele não apresenta abertura ocular e ele verbaliza apenas sons incompreensíveis. Essa é uma imagem também comum da gente ver, né? Vejo que vocês aí já concordando, já sabem qual é o diagnóstico, né? Nós estamos falando de um hematoma epidural, nós lembramos do limão, né? Essa imagem convexa, certo? Porque também tem aqui nessa área, isso, justamente onde a doutora está circulando aí. Com muito esforço, a gente percebe que isso parece com um limão, né? Mas o que acontece para a gente diferenciar? Sempre esses traumas, eles acontecem mais em adultos jovens, eles têm momentos de lucidez, quando ele fala que ele verbaliza apenas sons incompreensíveis, a gente tem que pensar que ora ele está lúcido, ora ele não está lúcido. Então, tem esse momento aí da gente pensar que, às vezes, eu não sei ver a imagem, eu tenho uma dificuldade de ver a imagem. Então, a gente, se tem dificuldade de ver a imagem, a gente estuda a clínica, e com a clínica a gente consegue responder as questões. Então, nas alternativas desse, veio se o hematoma era subdural, se era o epidural, e tinha uma outra hemorragia, não lembro muito bem, mas eram essas duas alternativas. Então, se você sabe a clínica, não sabe identificar a imagem, mas a clínica, ela te guia muito bem. Então, o diagnóstico dessa imagem, um hematoma epidural, a gente tem que fazer uma tomografia sem contraste, então, visualizamos uma imagem convexa, hiperdensa, vimos apagamento dos sulcos externos, certo? E a perda da diferenciação da parte cinzenta e branca da área cerebral. Então, esse paciente, ele precisa ser monitorizado, certo? E o tratamento dele vai necessitar de uma craniotomia para poder drenar esse sangue que ficou acumulado ali naquela área. E para a gente lembrar do hematoma subdural, o sub-B de banana, né, vai ter como se fosse uma imagem meia-lua, nós vamos pensar no idoso, pessoas que bebem também, podem acontecer isso, mas é mais idoso e a evolução dela é mais lenta, não é tão rápida, o que vai fazer a gente pensar numa hematoma subdural. Então, essa área que a doutora acabou de fazer aqui, como se fosse uma banana, ela também ia estar mais clara, porque também é sangue na área da calota craniana, certo? Então, assim, a gente pegar sempre os macetes. Fez uma imagem côncava, a gente pensa no limão, fez uma imagem mais como se fosse uma banana, né, uma meia-lua, a gente vai pensar no hematoma subdural. A próxima imagem. Assim, o INEP não é muito de trazer fraturas, certo? A gente andou visualizando algumas imagens. Ele uma vez deu uma imagem de um tornozelo, falando que uma pessoa tinha fraturado, mas teve o INEP sempre é uma surpresa, mas a gente sempre precisa dominar um pouco em relação às imagens. Então, a gente vê, essa imagem foi de um menino de 6 anos, que ele caiu da cama, né, da beliche, de 1 metro, mais ou menos, a queda dele, certo? Referia a dor, e ele queria saber qual era o tratamento para essa fratura. Então, nós podemos visualizar que nós temos o rádio e a UNA. A gente sempre tem essa dificuldade. O rádio, para poder funcionar, ele precisa de uma antena, e a antena é a UNA está bem do lado do rádio. Se o rádio não tem uma antena, ele não funciona. Então, nós temos a metáfise, que é esse osso mais longo, e a epífise, que é essa parte mais superior. Então, esse paciente, no meio aqui, como ele é 6 anos, ele ainda tem a fise de crescimento. Então, esse paciente, ele teve uma fratura da metáfise e da placa de crescimento. Mas a epífise, ela está íntegra, ela só teve um leve deslocamento, mas ela está íntegra. Então, na questão, ela queria saber qual tipo de tratamento você ia fazer com esse tipo de paciente. Você vê que na UNA, para a gente, não consigo visualizar a placa de crescimento, é essa divisãozinha aqui, ó, bem bonitinha, dá para a gente ver aqui, bem na UNA, essa divisão do meio aqui é a placa de crescimento, é a epífise de crescimento do paciente. Então,
O tratamento para esse paciente vai ser um tratamento conservador e vamos fazer o uso de gesso. Era só isso que a gente precisava ter em mente, né? Então, aqui é o diagnóstico é uma fratura de rádio distal e a radiografia a gente viu, né? O comprometimento da placa de crescimento e da metástase naquela parte embaixozinha onde tinha uma fratura. E o tratamento vai ser uma redução fechada e colocação de gesso e observar. Era basicamente isso aí. Temos esta tomografia. Eu vou falar para vocês como é que está a clínica do paciente, né? Esse paciente é um morador de rua, faz uso de crack e de drogas ilícitas e drogas injetáveis. Ele tem tosse produtiva, febre no final do dia, 2 meses, sudorese noturna. Ao exame físico, ele tem tiragem intercostal bilateral, murmúrio vesicular diminuído. Esse já é um sintomas bem clássico, que todo mundo sabe, é a queridinha do INEP, né? Nós estamos falando da tuberculose. Né? Então, nessa tomografia, só quero retificar com vocês que ela não é miliar, certo? Essa tuberculose é uma tuberculose secundária, onde a gente vê uma disseminação nos brônquios, certo? E apresenta a árvore em brotamento. É assim, como a gente fala, eu não sei ver a imagem. A gente vê a clínica e consegue dar diagnóstico, né? Tem os brônquios aí, e é como se tivesse alguns filetes de folhas de árvore. Aí eles denominam esse nome de árvore em brotamento, né? Tem os brônquios e vão saindo. Então, assim, não é miliar, certo? E é tuberculose secundária. Como tem pouco tempo, já poderia visualizar cavitações. Eu não consigo visualizar cavitações, mas pode ser provável na tuberculose secundária, certo? Então, nós sabemos que o tratamento da tuberculose é o RIP, né? Rifampicina, isoniazida, etambutol, por 2 meses, e 4 meses de RI, rifampicina e isoniazida. Então, assim, essa foi uma questão mais tranquila. Ela trazia a questão também do paciente, ele já teve um diagnóstico no ato de HIV. Então, nós sabemos que começamos primeiro o tratamento com RIP, né, inicialmente, e depois de 7 dias, já começamos o TARV, né? Tenofovir, dolutegravir e lamivudina. A gente são os TARVs para poder tratar o HIV. Pode passar. E para finalizar, temos essa imagenzinha aqui. É um tema que o INEP também gosta muito. Geralmente não vem com imagem. Essa foi a primeira vez, assim, olhando os dados que eu vi, mas ela traz bastante questões em relação a esse tema, certo? Esse é uma criança prematura, nasceu de 32 semanas, ela tem 8 meses, ela está com tosse há 3 dias, ela tem dificuldade para respirar, tem sibilâncias, frequência cardíaca aumentada, tem triagem intercostal e ela apresenta triagem intercostal e subcostal. Vocês já sabem qual é o diagnóstico? Muito bem, nós estamos falando da bronquiolite. Então, nessa imagem, o que é que nós vemos? Nós vemos uma hiperinsuflação pulmonar, certo? Nós vemos retificações das costelas e também nós vemos o alargamento entre elas, né? As costelas estão afastadas, estão retificadas. Outras imagens, a criança também ela pode apresentar atelectasia, certo? Mas nessa imagem é isso que nós visualizamos. Então, a bronquiolite, nós sabemos que ela é causada pelo vírus sincicial respiratório, em 50% dos casos, certo? Afetam crianças prematuras. E a gente precisa saber que na bronquiolite, o tratamento, a gente observa mais a criança, a gente não faz uso de corticoide, nem faz uso de antibiótico, certo? A não ser que a criança ela apresente algum outro tipo de infecção prévia. Então, a gente vai dar suporte à criança. Então, a criança,
ela por apresentar essa estiagem intercostal, essa sibilância, essa criança ela fica internada. Então, a gente vai fazer o suporte dela, que vai ser hidratação, a depender de como tiver a saturação dela. Se ela tiver com hipoxemia, a gente pode entrar com uma oxigenoterapia, né? Dar um suporte de oxigênio para essa paciente, e ela vai fazer inalação com soro fisiológico, e ela vai observar. Porque uma criança com 8 meses pode se agravar. Então, uma criança que a gente interna, bronquiolite a gente só trata assim. Se tiver na questão, uso de antibiótico, uso de fisioterapia, uso de corticoide, não. Pula correndo dessa alternativa, porque é falsa. Mas falou, o paciente vai internar, vamos fazer hidratação, oxigenoterapia, nela, se necessário, e a inalação com soro para lavar o nariz, para evitar as congestões. E é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida... Isso te distraiu muito, né, Ara? Com certeza. Acredita que eu nem pensei. E ainda nem saiu o resultado. Quando sai o resultado, pessoal, todos os salários de vocês vão travar, tá? Aí nossa frase final e a gente vai abrir para dúvidas. Compartilhar com vocês. Mesmo que você tenha pouco tempo de estudo, estude. Estranho é você acordar todos os dias com vontade de mudar a sua vida e no final fazer sempre a mesma coisa. Absolutamente nada. Principalmente para quem trabalha, tá? Usem o seu pouco tempo e se dediquem a essa prova. Muitos têm um privilégio de só estudar. E você, né, deve passar o dia ali estudando, ter pequenas pausas do almoço, de ir na academia, se distrair também é muito importante. Mas você tem que fazer a maior parte pela a sua aprovação. Principalmente a prova teórica, que requer mais leitura, mais teoria, mais questão, que, como vocês podem ver aí, né, eu e a Ara, o INEP ele é possível, mas porque a gente estudou muito, né, amiga? Estudamos muito, se dedicamos muito. Então, essa é a frase que eu quero deixar para vocês. E agora a gente vai tirar todas as dúvidas. Eu quero fazer só um comentário da fratura lá de rádio, tá, Ara? A antena não é a una, tá? A antena é o dedão. Então, se é uma fratura de rádio, olhem o dedão, que ali é o rádio. E ele é mais grosso também. A una, ela é mais fininha. Então, essa é só um complemento aí da Não, aula. mas é porque quando a gente fica quando a gente vê essa proeminência que era, na realidade, isso era uma técnica que eu usava para conseguir diferenciar a una do rádio, entendeu? Então, essa proeminência que a gente... Que é mais largo, né? Que é quando a gente vê a nossa mão na área dorsal, né? Aí eu falei assim, ó, o rádio precisa de uma antena, né? Então, eu via do lado para identificar qual era a una, que às vezes tinha muita dificuldade, né? Não, eu para mim diferenciar, eu olhava qual que tinha um dedão. Aí o dedão é a antena do rádio. Ou que é mais Ótimo grosso, também, o rádio, muito bom. O rádio ele é um osso mais grosso que a una, né? Assim como a Isso, muito tíbia bom e o também. peroné, tíbia e fíbula. Dúvidas agora, pessoal? A aula já finalizou. É uma aula rápida mesmo, porque vocês vão ter aula hoje à noite. Não coloquei eletro, porque vocês vão ter uma aula só de eletro. Tá? Não se preocupe, a gente vai preparar o material somente eletro para vocês. E vai ser mais próximo da prova, que é para quem ainda não sabe eletro, vai aprender nessa aula. Dúvidas? Alguma pergunta?